Olá, criaturas macabras do meu coração, bem-vindo a mais um vídeo dessa semana especial de Halloween. Eu quero saber o que vocês estão achando. Eu nunca tinha feito nada assim e confesso que fico meio ansiosa sobre a recepção de vocês, porque é um trabalho, gente, não é nem dobrado, é triplicado, quadruplicado o trabalho. Mas eu tô muito nessa vibe de Halloween, queria passar um pouco pra vocês curtirem o Halloween menos sozinhos, porque eu comemoro Halloween sozinha na minha casa, eu não conheço muita gente que comemora, então vamos comemorar Halloween juntos, né? Cada um na sua casinha, mas juntos assim, conversar sobre livros, que é uma coisa tão gostosa. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o terror psicológico. Eu falo muito sobre saúde mental e coisas assim, e eu gostaria de fazer um vídeo sobre esse tipo de horror. Que assim, como eu gosto mais de intimidade mental, eu gosto mais gosto de ler livros sobre transtornos mentais, e é isso. Eu acho que com horror psicológico, eu acho que chegam a ser os que mais me afetam, os que mais, assim, me apavoram. Então eu fiz uma listinha aqui de 11 livros, assim. E aí é isso, eu gostaria que você indicasse um. Se você lê um livro de horror psicológico, um livro que mais te deu medo, escreva ali nos comentários. Me ajuda aqui no engajamento, deixa um like já nesse vídeo se você gostou. E aí, também quero te convidar pra ser uma Quiméridas. Quiméridas tem privilégio nesse canal, se você gosta do meu conteúdo. Seja uma quimera você também para ter acesso a mais conteúdos. Tem grupinho no Instagram, tem lives, tem vídeos exclusivos. Tem como assistir os vídeos antes de eu postar eles. Um dia antes eu mostro os vídeos lá tal pra você assistir. E assim, tem bastante coisa, eu tô criando bastante coisa e eu tô muito pilhada. Eu acho que eu só consegui ficar pilhada na semana do Halloween pelas quiméridas mesmo, porque me deu um gás, assim, saber que tem gente que gosta do seu trabalho, que assim, gosta de você, do que você tá produzindo. Ai, gente, é muito bom, assim, eu gosto muito das minhas quiméridas, e daí eu tô muito feliz por elas e tal. Gostaria de falar sobre essa coleção de mistério e suspense da editora Nova Fronteira, que eles publicaram os clássicos de terror pra você comprar em bancas e Americanas. Você só vai encontrar essas edições aqui em bancas e Americanas físicas. E aqui eles publicaram com capas muito bonitas e coloridas a volta do parafuso do Henry James, Nas Montanhas da Loucura, que eu já li, o Médico e o Monstro e o Conto Ladrão de Corpos, que eu li esse Halloween também, gostei muito da tradução, Frankenstein ou Prometeu Moderno, da Mary Shelley, Drácula, volume 2 e volume 1. E o interessante é que são livros que o preço deles vai ser R$20 e você pode encontrar até mais barato ainda em bancas ou em Americanas. Então, o design dos livros está muito bonito. Realmente tá bem trabalhado. Então é um livro para se levar em conta se você quiser uma tradução boa, uma edição bonita e um preço super acessível. Você pode encontrar em bancas e em Americanas essa coleção aqui bem legal. E os gatos dormindo. Sem falar que fica mó bonitinhos todos eles na estante, que fica essa caveirinha aqui, que está enfeitando a minha estante para essa semana do Halloween. Vamos começar com essa indicação pelo livro que eu precisava falar aqui nessa semana do Halloween. Eu precisava enfiar ele em algum lugar e eu consegui nessa lista aqui, que é o livro Estou Pensando em Acabar com Tudo. Esse livro, ele mexeu muito comigo, porque é um terror psicológico, porque é uma história que você não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo. Se você não é familiarizado com livros sobre transtornos mentais, sobre problemas, assim, mentais, você meio que vai ficar ali, o que isso tá acontecendo? Você vai achar que é uma coisa sobrenatural, você vai achar que é um negócio, assim, que... Todo o cerne desse livro é sobre um horror mental, é sobre uma mente perturbada, uma mente que tá sofrendo, uma mente que tá passando pelo pior momento da vida, assim, um momento crucial, um momento, assim, realmente perigoso e que precisa, assim, de atenção. E eu gravei um vídeo com spoilers, porque eu precisei explicar esse livro, que muita gente lê e não entende nada. E também sem spoilers, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês assistirem, se você tiver curiosidade. Esse aqui eu acho que foi o livro que mais teve terror psicológico, porque eu fiquei apavorada enquanto eu lia. Não apavorado do tipo assim, quando você lê um livro de monstros, você fica com medo daquele monstro, sabe? Você fica dormindo de luz acesa. É um terror interno, é um terror assim de luz do dia, é um terror assim que você fica baqueado, você fica mexido, você sente aquela angústia, aquele desespero, aquela coisa assim, e você fica incomodado com aquilo. E eu acho que o pior dos terrores psicológicos é que não tem pra onde você correr. Como que você vai correr da sua cabeça? Então é uma coisa assim que fiquei, ai meu Deus do céu. E aí, esse é o principal livro de terror psicológico que eu já li, que eu posso indicar pra vocês. Mas não é um livro pra todo mundo. Então, assim, não vai ser todo mundo que vai gostar desse livro. Já deixo avisado pra vocês. Beleza? O próximo livro de terror psicológico é um que eu gostei demais. Inclusive, ele deve estar aqui atrás em algum canto.
mas assim, preguicinha. Vou deixar pro meu eu do futuro colocar a fotinha aqui pra vocês, que é Menina Boa, Menina Má. Esse livro também me trouxe bastante desconforto, porque vai falar sobre uma menina que ela denunciou a mãe dela porque a mãe dela é uma psicopata e matou crianças, e ela meio que ajudou ali, só que ela é uma criança ainda, ela começou na adolescência ainda e ela já denunciou a mãe dela e tal, e ela fica muito apavorada com a forma como ela foi criada e, tipo assim, ela tá fora do alcance da mãe dela, só que ela foi criada por uma psicopata, ela participou de coisas muito terríveis, ela viu criança sofrendo, ela viu criança sendo morta, então, assim, isso chocou muito ela, isso tá dentro dela, assim, de alguma forma, e ela fica muito assustada com isso. Então, assim, apesar dela estar numa família adotiva, num lar temporário, bem longe da mãe dela, a mãe dela tá presa, a mãe dela ainda tem essa influência na cabeça dela, e a gente vai ver essa menina, assim, gente, é muito desconfortável. Porque ela tá ali pensando, será que eu sou boa? Será que eu sou ruim? Será que eu sou a minha mãe? Será que partes da minha mãe está dentro de mim porque eu sou filha dela? E assim, nossa, é muito angustiante mesmo, é assim, um terror psicológico, assim, que, ai, vai deixar desconfortável, é uma coisa, assim, bizarra. Porque, assim, é um livro que, assim, você não sabe quem é o vilão. Porque não tem isso, é um terror, é uma coisa macabra, assim, é um medo que, assim, não tem alguém pra você culpar, tipo, um bode expiatório. Tipo, você aí, tal, apesar dessa mãe se a figura malvada, ela tá presa, ela não tá mais fazendo nada, sabe? Essa menina tá lembrando de coisas. E a vida dela sem a mãe dela, o que foi? Não é só porque você denunciou que já tirou essa maldade, tipo, da sua rotina que você tá imune, sabe? Você ainda tá porque você foi criada por aquilo. Então é bem bizarro, é bem assombroso. Então eu resolvi deixar nessa lista também esse livro aqui. Um outro livro que eu resolvi deixar nessa lista, eu vou explicar muito, porque tem gente que talvez não vai entender, que é Assombração na Casa da Colina. Por que eu deixei ele aqui no terror psicológico? Porque, assim, é um livro que foi uma das referências de livros de fantasma. Então, a Netflix fez a Maldição na Residência Hill também, que se inspirou nesse livro. É um livro, assim, que ele vai falar sobre uma casa mal assombrada, uma casa desprovida de sanidade. Só que, assim, existe formas de interpretar esse livro, e uma das formas, assim, é sobre uma pessoa que tá nessa casa e ela vai enlouquecer ali. É um terror psicológico, assim, dela, porque ela vai ficar muito influenciada pelas coisas que ela quer acreditar, pelas coisas, assim, que ela não consegue controlar, assim, que ela deseja e tal. E no final vai ter um desfecho, assim, que vai comprovar que essa pessoa, assim, que você fica, será que foi essa pessoa que tava meio que delirando, ou será que essa casa é assim? E assim, é uma coisa que é um pano pra manga pra várias discussões. Não é um livro fácil, assim, é um livro que é meio tedioso, assim, quando você for ler. Mas eu achei interessante essa abordagem, essa perspectiva de que essa dualidade, assim, que é uma história bem simples de uma galera que vai numa casa de terror, numa casa que diz ser mal assombrada, e vai estudar ali, ver se ali naquela casa tem coisas paranormais ou não. Só que essa é a primeira camada da história. A segunda camada são pessoas frágeis, são uma menina frágil que tá indo pra aquela casa, e assim, ela já tem um histórico esquisito, ela já tá ali meio de uma forma diferente, e ela vai ser modificada através dessa experiência e tal. Então, assim, eu resolvi deixar ele nessa lista por causa disso mesmo, por causa dessa menina e as influências que ela vai tendo, e a gente nunca sabe, e a gente fica meio que sem saber se é acaso ou se não é, e assim, essas coisas. E aí é um livro, se você gosta de Casa Mal Assombrada, e a Shirley Jackson, ela é uma escritora referência em terror também, ela escreveu essa história e mais outras que eu ainda não li, mas eu deixei esse livro nessa lista por causa dessa personagem, da Eleanor, e da influência que ela tem de quem ela se transforma nessa casa, porque realmente dá pano pra manga porque ela tá meio delirando ali sozinha, assim, sabe? Então eu acho isso bem interessante. Quarto livro é o que eu também não poderia deixar de citar, que é Na Escuridão da Mente. Esse livro mexeu muito comigo quando eu li, e aqui o escritor, ele vai brincar com aquela coisa com base no Exorcista, com base em livros assim, O Exorcismo de Emily Rose, com base assim, nessas histórias de meninas possuídas. Ele vai brincar nesse livro aqui, onde vai ser contado de uma criança que ela tava tendo episódios que as pessoas não sabiam se eram episódios psicóticos ou se ela tava possuída. E os pais dessa menina, completamente birudos das ideias, vão chamar um programa de televisão e um padre pra gravar um programa por aquela criança. Gente, é uma pessoa menor de idade que tá num programa, que tá num momento extremamente delicado da vida dela, que as pessoas não sabem se é psicose ou se é possuída, e as pessoas vão fazer um reality show dentro da casa dela pra realmente esmiuçar ali a vida dessa menina,
pra ver se ela tá psicótica ou se não é. E quem vai contar essa história é a irmã mais nova dessa menina, que sobreviveu a tudo isso. Então é uma história que ela tá contando, assim, já aconteceu faz muito tempo e ela tá relembrando a infância dela. De quando veio essa galera pra casa dela e a irmã dela surtando e os pais dela ali e o que tá acontecendo, a mãe dela e o pai dela brigando com a situação ali, porque eles não concordam muito bem com o que tá acontecendo. E assim, eu achei muito interessante as falas dessa irmã mais nova, né, que vai contar e vai relembrar e vai fazer comparações, assim, por que essas histórias mais famosas de possessão são meninas novas, meninas virginais, meninas inocentes, meninas, assim, que tem o arquetipo de mais delicado e puro e não sei o que, porque, assim, porque essas histórias geralmente são assim, sabe, por que os meninos não existe essa história do menino que ficou possuído. E assim, eu achei muito interessante a discussão que vai trazer. É um livro que fica muito assim de dualidade, de se é transtorno, se não é. Por isso que eu deixei aqui nessa lista, porque depende da forma como você for interpretar esse livro mesmo, se, né, e tal. E eu achei muito interessante as discussões que ele traz, daí eu precisei trazer aqui na lista também. Outro livro que eu gosto muito é Filme Noturno, e Filme Noturno eu já falei muito bem dele, que tem uma vibe mais macabra, tem uma vibe assim que vai começar com um suicídio de uma menina. E essa menina foi criada de uma forma diferente. O pai dela era um famoso diretor de cinema que fez muitos filmes de terror e ela já foi criada num ambiente diferente, numa coisa diferente. E acontece que essa menina se mata. E um jornalista vai investigar, porque ele já tava investigando esse diretor de cinema, que esse cara era muito esquisito, que os filmes dele eram esquisitos, que tinha uma legião de fãs muito esquisita, e depois que essa menina se mata, ele vai meio que investigar e vai meio que ver o que tá acontecendo ali. Então, assim, é um livro muito interessante, que tem uma vibe interessante, que vai focar nessa menina também, vai focar nessa investigação, nesse diretor de cinema, e assim, eu achei muito, muito bacana esse livro, que assim, é um terror, assim, que você fica meio que pensando o que tá acontecendo aqui, que tem essa presença psicológica, assim, muito grande. Eu achei muito legal de trazer aqui nessa lista também. Um outro é um livro que eu li quando mais nova, e eu confesso que eu não gostei tanto dele assim. Mas pra mim ele tem muita carga de terror psicológico e eu precisei trazer nessa lista. Ai, Abençoados de Moto. Que eu precisei trazer nessa lista porque ele foi um dos, assim, de mente perturbada e que me aterrorizou, que mais foi presente, que é Insônia. É uma série de livros que eu acho que, se não me engano, tem 4 livros. E o primeiro vai falar de um menino que ele não dorme. E assim, ele faz muito tempo que ele não consegue dormir, ele deita, ele não descansa. E assim, na verdade, a última pessoa que ele olhou nos olhos, ele vai sonhar o que aquela outra pessoa tá sonhando. Então ele entra na cabeça daquela pessoa, da última pessoa que ele olhou nos olhos. Então assim, esse cara vai enlouquecer, porque assim, ele não consegue dormir e assim, a gente sabe que a gente precisa dormir pra manter a nossa sanidade. E esse cara vai meio que é esquisito, é um livro que me deixou angustiada, porque esse cara vai ficar meio perseguindo uma outra menina que ele descobre que nos sonhos daquela menina ele consegue dormir dentro do sonho dela. Então ele vai meio que perseguindo ela, assim. E é, assim, uma coisa bizarra, porque ele vai ficando muito biruta da cabeça, assim, sabe? Ele vai virar um stalker, um negócio assim, vai ficar muito esquisito. E é contado na perspectiva dele. Então a gente vê esse cara meio que delirando, meio que entrando nesse poço aí, e ele sendo o vilão meio que da história. Um personagem meio antagônico. É um livro de jovem adulto, então se você interessou pelo tema, eu li, não gostei muito, mas eu precisei trazer ele na lista por causa disso aí. Um outro livro jovem adulto também, que vai falar um pouco mais sobre a mente, sobre coisas assim, é Uma Loucura Discreta. Aqui nesse livro a gente tem a Grace. A Grace, ela foi trancada num hospital psiquiátrico, porque ela engravidou, porque teve uma coisa assim bem horrível, ela foi trancada ali. E aí, gente, ela vai encontrar um médico ali que ele meio que vai ajudar ela ali nesse lugar bizarro, esse lugar assim horrível, que vai tratar as pessoas assim, de uma forma, nossa, insalubre. E assim, depois, o livro tem meio que duas fases, assim. A primeira, ela ali naquele hospital psiquiátrico, e depois em outro ambiente. Mas eu achei interessante trazer esse livro aqui, principalmente por causa da mente dessa menina ali, que ela meio que vai falar sobre loucura discreta e sobre, assim, que ela vai falar que tem muita gente são ali naquele hospital psiquiátrico. E parece que as pessoas mais loucas são os médicos e as pessoas que vão curar essas pessoas loucas, assim. Então ela tem esse pouco dessa reflexão, assim. E eu achei interessante trazer nessa lista por causa desse tema. O próximo livro foi um que, nossa, esse livro me aterrorizou demais, demais mesmo. E pra mim foi um terror... Jesus, quanta porta batendo. E esse livro me aterrorizou demais por causa do tema, por causa desse terror, assim, que é O Colecionador. O terror psicológico aqui, na verdade, é a mente desse cara, que foi um livro que foi
foi um dos primeiros livros, assim, que vai tratar a mente desse louco, assim, que ele acha que ele tá fazendo uma coisa certa de sequestrar a menina que ele gosta, porque ele inventou que gostava dela, ele sequestrou ele acha que ele tá super certo, que a menina vai se apaixonar por ele. E, assim, isso é absurdo. E a gente tem dois momentos desse livro. Um momento ele narrando a história dele lá, sequestrando a menina, e o outro momento a menina ali naquele cativeiro, naquela coisa horrível. E, assim, angustiante. Porque apesar do livro, assim, ele não tocar nela, ele, assim, não estuprar ela, ele não, assim... É horrível, assim, é uma coisa horrível. Esse livro me assombrou. Essa história, assim... Ai, eu resolvi deixar ele aqui no horror psicológico, principalmente por causa desse cara. Porque, assim, ela tá ali naquela... Ele faz uma casinha pra ela ali, só que, assim, ele não vai machucar ela fisicamente. É um negócio muito mais... Ai, meu Deus, é horrível. Eu terminei esse livro, eu tava muito mal. Eu fiquei muito, muito, muito mal com esse livro, porque me assustou Gebrar. Esse cara aqui, nossa, eu queria voar na cara dele, arrancar a pele do corpo dele, assim. Eu fiquei muito, muito mal, assim, com esse livro. E aí eu resolvi trazer ele aqui, porque eu fiquei muito biruta psicologicamente depois que eu li esse livro. Sério, foi um horror psicológico pra mim, assim, que eu fiquei apavorada. E aí depois eu resolvi trazer aqui o livro de contos do Stephen King, Escuridão Total Sem Estrelas. E nesse livro aqui, todos os contos vão ter essa abordagem mais de terror psicológico também. A gente tem o primeiro conto, um cara que ele vai cometer um crime e depois ele meio que vai se remoendo pela culpa. Ele vai meio que ficar arrependido, ele vai entender que o que ele fez foi errado e, assim, aquilo tudo vai consumindo ele, vai, assim, deteriorando ele por dentro e no final ele fica completamente meio que maluco, porque... Sim, é uma história interessante que tem uma série da Netflix, que é 1922. A gente tem também outros contos. O que eu mais gostei foi o último, que é o conto onde a mulher vai descobrir uma coisa do marido dela que não era pra ela ter descoberto, e daí aquilo ali vai deixar ela muito traumatizada. E, assim, é uma história interessante de terror, porque o marido dela não vai fazer mal pra ela, mas o marido dela é uma pessoa ruim. E o que ela vai fazer com esse marido, com o que ela descobriu? E, assim, é interessante que a gente vê a cabeça dessa mulher, assim, que depois que ela descobre o segredo do marido dela, ela não é mais a mesma pessoa e ela vai ter que lidar com aquilo. Então ela tem que tomar alguma decisão a partir daquilo. E não tomar decisão é tomar uma decisão. Então, assim, é muito interessante como ela vai lidar. Eu achei muito interessante esse livro aí. Esse terror, essa escolha, essa coisa aí que tá acontecendo nesse livro, eu achei interessante. Nesse conto, né? Um conto, não é um livro. Mas aí eu resolvi trazer esse livro aqui e tal. Tem também Menina Má, que foi publicado em 1954. Depois teve vários filmes sobre isso, que é Bad City, que vai falar sobre a mãe. Uma mãe de uma menininha, o marido dela tá no exército, assim, então ela cuida dessa menina sozinha. E ela percebe que essa criança é estranha. Ela percebe que essa criança parece que não tem compaixão. Ela percebe que essa criança, assim, ela não consegue ter sentimentos com outras pessoas. Ela não consegue... Ela é meio fria, ela é meio esquisita. E daí essa mulher vai ter que lidar com essa criança. E é uma pequena psicopata, assim. É uma criança ruim, é uma criança que essa mãe vai ter que lidar com isso e essa mãe vai ser atormentada porque é a filha dela, ela ama a filha dela, apesar de tudo. Ela criou aquela menina, ela gerou aquela menina e ela cuidou daquela menina o melhor que ela pôde. Essa menina não teve nenhum tipo de trauma ou coisa assim. De repente ela percebe que essa criança, assim, ela é esquisita. Ela não tem compaixão, ela meio que gosta de causar sofrimento em algumas pessoas, em seres vivos. E como que ela vai lidar com essa criança? Então, eu achei muito interessante essa mãe, assim, lidando a fragilidade dela e essa criança, o que ela vai fazer com isso. É uma história clássica de terror, né, que teve vários filmes depois disso. E eu achei interessante trazer ele aqui também, nessa série aqui, nessa lista aqui. E por último, a gente tem Pretty Girl 13, que eu já indico pra todo mundo mesmo. É um terror psicológico, porque a gente tem uma menina que ela foi sequestrada. E, assim, o livro começa ela já voltando pra casa. Então, passaram 3 anos que ela ficou fora, que ela ficou sequestrada, e de repente ela volta pra casa e ela já tá diferente. Ela mudou, ela não tem mais a idade que ela tinha quando ela foi sequestrada. Só que é como se a cabeça dela não tivesse absorvido aquele tempo que passou. É como se ela tivesse... Assim, o que ela lembra foi no dia que ela foi sequestrada. Então, parece que aqueles 3 anos sumiram na cabeça dela. E, assim, ela vai vivendo a vida, ela vai tentando tocar a vida dela como era antes, só que ela não é mais a mesma pessoa, né? Ela teve marcas, ela teve cicatrizes, teve coisa ali. E ela vai descobrir coisas esquisitas, assim, que estão acontecendo no dia a dia dela, que parece que estão assombrando ela. E ela vai ter que meio que lidar com aquilo. E eu trouxe esse livro aqui no horror psicológico porque essa história meio que me aterrorizou muito quando eu li, principalmente sobre a mente da pessoa. Que, assim, às vezes algumas pessoas sofrem coisas muito horríveis, igual essa menina foi sequestrada e torturada. Foi uma coisa horrível, assim. Só que
as cicatrizes que a mente dela teve, o que a mente dela lidou com aquilo, também foi aterrorizante. E assim, a gente não sabe muito bem como a nossa mente vai lidar com algumas coisas. E o horror desse livro aqui não é bem horror. Não é bem uma história de terror, é mais um suspense, assim. Mas é como a mente dela lidou e ela lidando com a mente dela e ela aprendendo o que ela é e o que ela se tornou e o que ela vai fazer a partir dali pra ter uma vida saudável, pra ter uma vida normal, o que ela quer viver, ela quer ter uma vida normal, ela quer ter experiências normais, só que coisas ruins aconteceram com ela e a mente dela teve cicatriz a partir disso. E aí é complicado. Então, essa foi a lista, gente. Eu queria saber de vocês o que vocês acharem dos livros que eu trouxe. E escreve aí nos comentários, eu gosto muito de saber a opinião de vocês. E é isso, gente. Beijo grande pra vocês e até amanhã que vai ter mais vídeo aqui nesse canal, porque ainda não acabou a semana de Halloween, beleza? Tchau!